E olha, o tema escolhido para a campanha da fraternidade do ano que vem é Fraternidade e Ecologia Integral. E o lema, Deus viu que tudo era muito bom, que está no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 32. A nossa repórter Daiane Rodrigues conversou sobre esse assunto com o padre Josafá Carlos de Siqueira, sacerdote jesuíta e vigário episcopal do meio ambiente da Arquidiocese do Rio de Janeiro. E a gente vai acompanhar essa entrevista agora. Chegou o momento de falarmos sobre a campanha da Fraternidade 2025. É que aqui no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno recebemos uma visita especial do padre Josafá Carlos de Siqueira, que é vigário episcopal do Meio Ambiente e Sustentabilidade da Arquidiocese do Rio de Janeiro. E ele fez parte da elaboração do texto base, né, padre? Obrigada por nos receber e vamos conversar já falando sobre o tema dessa campanha? Muito obrigado a todos vocês que estão nos ouvindo, obrigado à TV Pai Eterno por nos acolher, obrigado por estar aqui nesse santuário do Pai Eterno, né? Esse santuário tão querido de todos nós no coração do Brasil. Esse tema da campanha é um tema muito, eu diria, muito especial. Por quê? Porque é o tema que tem um tema fundamental, que é fraternidade, casa e ecologia integral, e o lema é "E Deus viu que tudo era bom". É interessante a gente perceber que para poder realmente olhar a ecologia integral, a casa comum, né, que Deus confiou a todos nós, é preciso de adquirir o olhar do Criador. Daí a importância do lema, "E Deus viu que tudo era bom". Ou seja, somente com o olhar de bondade é que nós vamos ver a criação, ver a obra de Deus, né, de outra perspectiva. E a ecologia integral é exatamente isso. Ela nos proporciona a ver realmente a casa comum, com os desafios que ela tem, a partir desta bondade, desse atributo divino que é a bondade do Criador. A campanha da Fraternidade de 2025, ela está dentro de dois grandes contextos, né? O primeiro é o contexto eclesial. E nesse contexto eclesial, nós temos aí três celebrações importantes. A primeira celebração são os 800 anos do hino das criaturas de São Francisco de Assis, né? O segundo, os 10 anos da encíclica Laudato Si do Papa Francisco. O terceiro é o ano jubilar da esperança, que nós vamos celebrar com muita alegria em 2025. Mas também existe um contexto, eu diria, um contexto mais social e político. O contexto social e político é exatamente porque as questões ambientais elas estão se tornando cada vez mais graves, né? Todos nós estamos percebendo isso, né? A cada dia aparece nesse grande planeta os problemas, né, de ordem das mudanças climáticas, né, da escassez dos recursos da biodiversidade, escassez dos recursos hídricos, ou seja, nós estamos vivendo uma crise realmente socioambiental muito séria. Por outro lado, é também um contexto político, porque o Brasil vai sediar a COP30, né, em Belém. Então, esses dois contextos eu acho que são extremamente importantes dentro do tema da campanha da fraternidade, né? Mas a campanha da fraternidade, né, como vocês podem perceber aqui no livrinho, né, do qual eu tive a honra de participar, né, na elaboração do texto básico, também ela tem algumas novidades, né? Porque se a gente for perceber bem, esse tema, ou seja, a ligação entre criação, casa comum, as questões socioambientais, é alguma coisa que a igreja vem insistindo muito aos últimos anos, né? Depois, no nível mais comunitário do agir, aparecem várias questões, né? Também, por exemplo, que a gente pode se discutir na comunidade, né? Nas paróquias, nos grupos de orações, nos grupos, nos círculos bíblicos. E tantos movimentos da igreja, por exemplo, as questões voltadas, por exemplo, sobre a redução do consumo, né, para evitar realmente o consumo excessivo. São práticas que podem ser discutidas na comunidade. De que maneira na comunidade nós podemos fazer isso? Depois também tem práticas que nos ajudam o crescimento espiritual, por exemplo, fazer retiros espirituais, fazer caminhadas ecológicas, né, poder rezar com a natureza. Ou seja, tem muitas coisas, muitas propostas bonitas que o texto nos
apresenta. E no nível sociopolítico é poder acompanhar também como é que está o plano diretor do nosso município, será que essas normas estão sendo colocadas em práticas, né? Ou seja, tudo no espírito de preservar a obra de Deus. Então eu diria que o tema da campanha é um tema muito inspirador, né? A esperança que nós temos é que ele possa encontrar eco, né, nas paróquias, nos movimentos, em toda a Igreja do Brasil, porque a Igreja do Brasil é muito profética, ela é muito pioneira, né, nessas temáticas, né, e nós queremos levar adiante isso para mostrar realmente que não tem uma separação, como diz o Papa Francisco, duas crises, uma social e ambiental. São duas crises que estão, a única crise, que chama socioambiental. Então, nesse sentido, o tema da campanha é muito inspirador. E a esperança que nós temos é que as pessoas possam absolver, acolher com um coração grande, sem preconceito, sem ideologia, sem nada disso. Acolher com amor, olhar com aquele olhar do lema. E Deus viu que tudo era bom. E assim a gente pode se inspirar e ser também a mudança. É parte de cada um de nós. Obrigada, Padre. Eu que agradeço muito a oportunidade de estar junto com vocês. Que Deus nos abençoe. Amém. É dever de nós de cuidarmos da nossa casa comum, né?